Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Aliás, com a chegada da primavera breve, vai ser uma boa tarde. O tema da palestra de hoje é sobre coragem. Eu gostaria que vocês, ao me acompanharem, verificassem o escrito aqui no projetado, em que diz de que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma. Esse ditado, digamos assim, envolve os nossos dias completamente. O que viemos fazer aqui nesse mundo? Que sentido tem a nossa vida? Aonde pretendemos chegar? Podemos conquistar o mundo facilmente? A sociedade, os ensinamentos, as tendências modernas é de cada vez ganhar mais, conquistar mais, vencer, superar. E às vezes pisando o outro, desconhecendo um próximo da gente. Com que intuito? Eu faço um parênteses para lembrar que uma ocasião eu era mais jovem e tinha morrido um amigo de meu pai. E ele, para não ir sozinho para o enterro, sempre levava um filho com ele. E eu estava assim olhando para o defunto. Olhava. Chegou um outro senhor junto de mim, também sem razão nenhuma, me cutucou e disse assim: está vendo? Levou a vida inteira brigando. Que sentido tem a vida se você leva a vida brigando, discutindo, buscando cada vez mais? A vida tem sentido para que nos últimos momentos da nossa existência, nessa encarnação, você possa dizer do fundo do seu coração: valeu a pena ter vivido. Eu progredi, eu evoluí, eu cresci em conhecimento. E isso pede muita coragem. Coragem, tem várias maneiras de expressar o que é coragem. Coragem é o sujeito que dirige um carro em alta velocidade. Coragem é um trapezista que se expõe ao perigo no circo. Heroísmo é aquele cara que se joga para salvar uma criança de um incêndio ou de uma inundação. São coisas repentinas. São coisas, às vezes, que não são feitas mesmo sem pensar. Onde é que está a verdadeira coragem do homem? Entendo eu que a verdadeira coragem do homem é aquele homem que se vence. Ele é dono de si mesmo. Jesus disse assim: tenha fé em mim, eu venci o mundo. Quando Jesus diz eu venci o mundo, ele se diz: eu fui corajoso, porque eu venci meus instintos, eu venci minha ganância, eu venci tudo aquilo que poderia me destruir. Essa é a verdadeira coragem. Aquela coragem que engrandece você. Analisando assim, puramente, o homem como um ser humano, fisicamente, ele quando nasce não é nada mais do que um bolinho de carne e osso. O que é uma criança recém-nascida a não ser isso? Indefesa, ignorante, sem saber o que veio fazer aqui, sem saber o que vai encontrar pela frente. É isso que o homem é quando é criado e visto unicamente pelo lado físico. Mas essa criancinha, esse bolinho que vira uma criancinha muito amável, muito alegre, que nos traz muita felicidade, ele começa a crescer. Mas só sobrevive porque tem uma mãe que cuida dele. Tem um pai que o provê. Tem aqueles que estão ao seu redor que fazem tudo por ele, porque ele é um ser incapaz. Ele é um ser iniciante na sua vida, na sua encarnação. Quando ele começa a ter lá seus 5, 7 anos, ele começa a observar que realmente as coisas não são somente como vieram até aquela época. Ele começa a pensar. Ele pede uma coisa, pede outra, percebe como ele é, percebe o apoio da família. Quando então ele chega na adolescência, começam os conflitos. Eu não gosto da minha casa, eu não estou de acordo com minha mãe, eu discuto com meu pai,
o professor na escola não falou como eu gostaria, os meus colegas me apoiam, ou seja, existe uma enorme teia de conflitos na mente do adolescente. Feliz aquele que conhece e tem a oportunidade de, entre todas as opções que lhe apresentam, seguir o bom caminho. Ele precisa, o que nós talvez até hoje ainda precisemos, é conhecer-se como espírito. O adolescente tem um corpo jovem, mas ele é um espírito. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, é um espírito que já vem de várias encarnações. Mas enquanto ele não tiver essa concepção, ele vai ser um homem fadado a conquistar o mundo sem lembrar que tem uma alma. Sem lembrar que o corpo dele, as conquistas deles vão ficar todas na terra. E a alma dele vai prosseguir a vida que ele está vivendo. Aonde será fruto da plantação que ele tiver feito. Como, em termos de qualidade, em função do bem que ele tenha feito. Somos espíritos. E a coragem do espírito vem de buscar a luz. Se esse jovem que nós falamos, que pode ser, fomos todos nós, e pode ser outros que ainda virão, certo? Tiver a felicidade de conhecer os ensinamentos de Deus, ele está no bom caminho. Pouco importa a religião que ele adote, pouco importa os métodos e os processos que ele siga. Todas as religiões falam de um Deus único, de um Deus que se traduz pelo bem. Se uma pessoa pratica o bem, mesmo que nunca na vida tenha falado ou ouvido o nome de Deus, ele está no bom caminho. Porque Deus é o bem, Deus é a felicidade, Deus é a adoração. As instituições religiosas são criadas pelos homens, muitas vezes com espírito de pura ganância. Ainda me disse ainda há pouco uma menina agora de tarde que foi numa igreja e que saiu de lá arrasada, porque até maquinazinha de cartão tinha dentro da própria igreja. E diz que a pessoa que estava lá dentro gritava: isso não é pouco, Deus merece muito mais. São formas erradas de se querer vender a imagem de Deus. Mas isso são eles, o importante somos nós. Como é que eu encaro isso? A quem eu vou servir? A quem eu vou seguir? Feliz daquele que consegue descobrir em Jesus o caminho da luz. Porque Jesus não veio ao mundo contar uma história nova. Ele não veio ao mundo trazer uma coisa que ninguém sabia de nada. Ele apenas veio facilitar o nosso entendimento. Porque a essência do homem vem de Deus, a essência do homem é amor. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, ele está simplesmente despertando em nós a capacidade de amar que já existe dentro de nós. É isso que é preciso verificar. Quando ele diz assim: sem mim nada podereis fazer, ele está contando a realidade da vida. O universo está aí. Quem criou o universo? Quem criou a vida? Quem criou a natureza? Quem deu luz ao sol? Quando ele começa a ver que existe uma divindade muito superior e que ele é fruto dessa divindade, ele precisa se aliar a essa divindade para crescer. Então, o homem é um ser poderoso quando ele tem a consciência de que ele tem Deus com ele. Uma ocasião, uma pessoa disse para mim uma coisa que para mim foi uma surpresa, mas eu depois evoluí e comecei a concordar com isso. Às vezes nós usamos a seguinte expressão: somos seres em evolução. Então o que é que se entende? O espírito não tem muita experiência e com encarnações e mais encarnações vai crescendo e desenvolvendo, até um dia que ele atinja um patamar superior que não precisa mais voltar para a Terra encarnado. Ele disse: não, você não está certo. Você é filho de Deus. Seu espírito é perfeito. Você é completo. Porque Deus não criaria para você uma coisa incompleta. Agora, o que lhe falta é a visão dessa grandeza. Nós esquecemos que somos capazes e não usamos a nossa capacidade. E eu dizia outro dia numa palestra: traga para aqui um homem halterofilista.
e traga para aqui um homem mendigo. Duas crianças que nasceram, podem ser até irmãos, nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, com os mesmos corpos. Só que um descobriu que tinha um poder de desenvolver sua musculatura e crescer com saúde. O outro se acomodou, achou que não dava para nada, que não precisava se alimentar, esbanjava o tempo e ficava cada dia mais magro. Mas um halterofilista e um mendigo são as mesmas pessoas fisicamente. O espírito nosso de um grande homem ou do espírito nosso de um fracassado é o mesmo. Só que um conseguiu enxergar a luz de Deus e o outro vive nas trevas. O malfeitor é tão bom quanto o outro que é santo, porque todos os dois são filhos de Deus. Mas o malfeitor ainda não enxergou ou não teve uma educação, uma orientação que o despertasse para a vida. E aí é que está a coragem, é perceber-se fraco, para ir buscar a força onde ela está. Diz assim uma expressão: de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, pois assim Deus terá que colocar tudo em mim. Aquele sujeito que é prepotente, precisa de Deus para quê? Eu sou grande, sou capaz, tenho tudo, eu faço, eu mando. Então para que Deus? Para atrapalhar? Deixa ele em paz. O outro que é fraco, que é corajoso, diz: meu Deus, eu preciso de você. Eu preciso que você esteja comigo. Eu quero praticar e vivenciar os ensinamentos que você me fez. E ele começa a crescer. E ele vai crescer até o fim da sua encarnação. E certamente terá uma morada mais tranquila na sua próxima encarnação. Aquele que se acha competente e forte está simplesmente desprezando Deus. E nos meus momentos assim de divagação, eu me lembrei da seguinte condição: a mãe dá à luz a um ser indefeso, cuida dele, dá amor, a criança cria amor pela mãe, e aquilo vai se desenvolvendo num crescimento harmonioso e belo. Vocês já pensaram como seria decepcionante e triste se a mãe parisse uma criança adulta? Minha mãe, já estou crescido aqui, eu quero você para quê? Vou cuidar da minha vida. Então a mãe se sentiria desprezada em não poder dar àquele filho aquele amor que daria caso ela viesse pelo processo normal. Mas o exemplo pode ser assim, muito, não até nem adequado, mas é uma coisa que nós fazemos inconscientemente: desprezar Deus. Vivemos o nosso dia a dia numa correria sem par. Achamos que temos solução para tudo, porque aquela questão que eu tinha, o advogado já me disse que tem a solução e vai resolver tudo de uma vez por todas. Eu já posso começar a gastar porque ele vai resolver o problema. Achamos que os meios que estão ao nosso alcance resolvem tudo e nos esquecemos de pedir a Deus luz. Nos esquecemos de pedir a Deus que a sua justiça seja feita, porque achamos que a justiça dos homens é maior e mais importante do que a justiça de Deus. Vivemos papéis trocados. E nós que temos a oportunidade de discernir esses comportamentos, esses papéis. Onde está Deus em sua vida, minha irmã? E você, meu irmão, onde está o seu Deus? Como é que você se relaciona com Ele? Você tem medo dEle? Você acha que a fé que Deus deu aos homens não serve para você? Precisamos ponderar um pouco mais. Viver uma vida talvez um pouco menos agitada. As mulheres às vezes dizem: eu vou tirar um tempo para mim, porque nunca mais tive tempo de ir no cabeleireiro, nunca mais tive tempo na ginástica. Ou o homem diz: eu vou tirar agora um tempo para o meu lazer, para meu futebol, para meus amigos. Qual é o tempo que nós dedicamos para Deus? 24 horas não dá, porque nós nos descuidamos, acordamos e dormimos e não temos tempo de ter uma conversa com Deus, com aquele que é o Pai, com aquele que é o Criador, com aquele que está sempre presente, com aquele que está ansioso para que você o procure. Tudo que Jesus disse é assim: uma só coisa vos peço, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente ouve isso, parece que
É um túnel, entra por aqui, sai por aqui. Não para pensar no valor de uma expressão dessa. Quantas pessoas querem se comunicar até na família e não tem um diálogo aberto, não tem um canal de comunicação, quanto mais com Deus. Agora vocês pensam que Deus é fechado, que Ele é agoniado? Não, Ele está na dele, porque Ele sabe que um dia, nesta encarnação, ou na outra, ou na 100ª encarnação que você venha a viver, um dia você vai voltar para Ele, porque não tem outro caminho. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. A água que nós conhecemos só tem um ciclo. Nasce, evapora, vai para as nuvens, vira chuva de novo, volta para a nascente. Retorna da nascente, cai no rio, é evaporada, vai para a nuvem e volta. A água vive um ciclo constante dentro desse universo. Não tem outra escapatória. Ninguém vai dizer assim, hoje a água é 10, amanhã a água é 9, porque a água está em todas as formas possíveis e sempre ela está ali existindo. Ninguém vai dizer, eu vou diminuir a capacidade da água. Pode ser que a água não chegue na minha torneira, mas em algum lugar ela está. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Não tem para onde correr. Mas nós podemos facilitar o nosso caminho, a nossa estrada. Quando o homem quer atingir abrir um certo caminho, onde não existem caminhos, ele usa os equipamentos, ele coloca um trator, abre uma trilha, depois ele vai colocando um cascalho, até que um dia ele coloca um asfalto, ou seja, ele está sempre procurando dar uma facilidade maior a essa comunicação, a esse acesso. E se nós vamos voltar para Deus, o que é que temos feito para que nossas encarnações sejam mais suaves? Aproximação com Deus, só falta isso. Chegar para Ele e dizer, eu não sei fazer isso, meu Deus, porque você não me ensinou. Você não me deu condição de aprender isso. Então me ajude. Quando você me criou, como um guru falou numa palestra, você não me perguntou se eu queria nascer, se eu queria ser homem, se eu queria ser mulher, o que é que eu ia ser. Você fez do seu gosto. Então agora venha cá me ajudar. Porque se você me fez assim, é porque você estaria sempre junto comigo. Mas Jesus ratifica isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E se nós sabemos disso, por que não praticamos? Se nós sabemos disso, por que vivemos uma teoria e uma prática diferente? Falta coragem? Talvez. Então que tal nós hoje conseguimos colocar uma gota de coragem em nossas vidas para procurar Deus, para viver com Ele, para confiar nele. Os exemplos que Jesus nos traz, e eu peço licença a vocês, para me bater nessas teclas, são exemplos de uma simplicidade extrema. Disse assim Jesus, para os seus discípulos, passemos para outra margem. Se Jesus naquele tempo para eles era o líder, era aquele que trazia a salvação, era o Messias, o que ele falava era a verdade. E Jesus disse, passemos para outra margem. Então entram os discípulos, entra o mestre no barco, e o barco começa a singrar os mares para atingir a outra margem do lago. Nesse tempo vem a tempestade. Nesse tempo o barco começa a ameaçar afundar. Jesus, convicto do que ele tinha dito e do que ele podia fazer, estava dormindo. Os apóstolos acordam Jesus e dizem, venha nos salvar. E Jesus pergunta a eles assim, por que que vocês têm medo? Cadê a fé de vocês? Ele se levanta e com a mão faz com que o mar fique calmo. Então verifiquem o que eu quero chegar e o que nós vamos extrair desse fato. Se Jesus disse, cheguemos a outra margem, iríamos chegar de qualquer maneira, porque ele disse, cheguemos. Nada pode ir contra a palavra de Deus. No meio vai ter que ter tempestade, que tenha. Mas não precisava ter a falta de fé. Os discípulos foram fracos. Se eles tivessem coragem, diriam assim uns entre eles, Jesus está conosco e isso vai passar. Não tiveram paciência, não tiveram fé. E correram para o mestre. Mas o mestre, ao invés de poder
falar mal deles, criticá-los, foi o que o mestre disse. Porque temem você, homens de pouca fé. Procure ter fé que você vai poder fazer o que eu faço e mais ainda. Aí vem aquela posição que eu disse a vocês. Somos espíritos plenos. Porque se Jesus diz assim, você pode fazer o que eu fiz e pode fazer coisa maior ainda, é porque eu sou um espírito perfeito. Porque se eu fosse um capenga aprendiz, não faria nada disso. Mas ele dá a você a oportunidade de abrir os olhos do seu coração. Aí é que você vai começar a enxergar Deus e ter coragem de se entender com Deus. Quando em outra ocasião o mar estava muito revolto e os pescadores viram que um homem caminhava sobre as águas, Pedro disse assim, se você é o mestre e se você está caminhando sobre a água, faça com que eu caminhe sobre a água. E Jesus disse, venha. E eles descem do barco e andam sobre a água. Pedro, aquele que era o ignorante, aquele que era o bravo, certo? Ele desce e anda sobre a água. Mas quando ele olha que ele está sobre a água, ele diz, eu vou afundar. E começa a afundar. E Jesus dá a mão, o segura e pergunta, por que temes, homem de pouca fé? Mas da mesma forma que Jesus, 2000 anos atrás, falou isso, ele está dizendo agora, nesse momento, ao ouvido de todos vocês. E de mim também, certo? Por que é que você não confia em mim? A vida seria tão maravilhosa, tão fácil, tão agradável, se você confiasse em mim. E a nossa confiança está no outro, a nossa confiança está no poder, nos bens que nós temos, a nossa confiança está... Quer ver um exemplo mais simples possível? É você chegar num restaurante e pedir um prato de comida. Você senta, prata, come. Você sabe quem preparou a comida? Sabe quem cuidou daquele alimento? Você sabe da higiene ou não daquele alimento? Você come, paga e ainda sai satisfeito. Você vai no barbeiro, deixa comer, encosta uma navalha na sua jugular aqui, certo? E sai satisfeito. Você confia naquele que veio cá e disse, ó, meu amigo, vem cá, me dê 100 aqui agora, que eu vou resolver o seu problema. Você dá 100 porque acha que ele vai resolver para você. E Deus disse assim, confia em mim. O Pai, o Criador, e nós não confiamos. Fraquejamos na fé, fraquejamos nas mínimas coisas. Se a febre está subindo, e se você tem certeza de que Deus está com você, Ele vai sair dessa. Mas não, nós muitas vezes queremos até ensinar a Deus as coisas como elas são. Olha, meu Deus, o problema é esse, você tem que resolver assim, assim, assim. Ensinamos a Deus o modo de ser e nos esquecemos de que Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe se o dia de amanhã vai ser dessa ou daquela maneira. Eu falei isso na última vez, o acidente com o avião, com aquele presidenciável. O avião desce, chega perto do chão, o sujeito diz, pronto, acabou a viagem, o avião arremessa de novo e se espedaça. Quem pode prever o que vai nos acontecer? Mas Deus sabe. Você não diz assim, amanhã Deus vai trazer para mim o melhor dos dias. Você fala assim, não, amanhã eu vou de manhã fazer aquele negócio, vou resolver aquilo e vou conseguir aquilo outro. Você já traça seu caminho como se você fosse dono de você mesmo. Quando você não é dono de você mesmo, a sua vida não lhe pertence nesse aspecto. Porque você é fruto do que você já fez tempo atrás, que você anda esquecido. Temos um guia, temos um farol, temos tudo em nossa mão para levar uma vida de paz e de serenidade. Mas é preciso coragem. Coragem para decidir. Eu hoje vou passar a fazer uma vida nova. E se você não tiver essa decisão, você vai subir, descer, vai ficar numa gangorra. Se você não disser para você assim mesmo, eu vou fazer um regime alimentar, e ter a confiança de que você vai fazer aquilo que você está se decidindo, você não vai fazer coisa nenhuma. É muito bonito quando pessoas têm capacidade de dizer, eu vou vencer naquele negócio, eu vou fazer aquilo outro, e conseguem superar. Não se deixam abater, não se deixam abalar por coisa alguma, porque sabem que tem uma força interior, que não é dele. A força interior é de Deus nele. Isso é que é importante conceber. Eu posso ser fraco, magro, gordo, feio, tímido, o que seja, mas na hora que eu coloco Deus dentro de mim,
eu me torno um grande. Não sei se vocês estão querendo entendendo aonde eu quero chegar, porque o caminho que eu tento mostrar a vocês é um caminho simples, é um caminho fácil, é um caminho de humildade, é um caminho de chegar junto dele e dizer: Jesus, eu quero fazer de você o meu amigo, eu quero confidenciar a você todas as minhas fraquezas e quero que você me ajude. E eu tenho certeza que você vai me ajudar, porque eu sou o seu filho, você assim me criou. Quando você fizer isso, você vai perceber como você se torna mais leve, como você começa a sentir paz, aquela paz que ele deixou para nós. Eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vou lá dar, porque a paz de Deus não é do equilíbrio precário das forças. Se um exército está de frente de outro e todos os dois têm 1000 canhões, pode-se dizer estão em paz. Não, estão em calma, estão em calmaria, estão em processo de acordo, mas isso não é paz. Paz é você ver a sua construção desmoronar, e você dizer: eu vou reconstruir tudo isso pelo Deus que existe em mim. Ou seja, não perecer nunca. Somos filhos de Deus, somos seres poderosos, somos seres capazes, mas precisamos ter um coração aberto para poder alojar esse Cristo e dizer isso com segurança: Jesus habita em mim. Eu tenho aprendido muito através da meditação a vivenciar a presença de Jesus em nossa vida. Vivenciar a presença de Jesus em nossa vida. E nos meus devaneios, nas minhas criações mentais, eu fiz a seguinte colocação: Deus é a causa única de tudo que acontece no universo. Vocês concordam comigo? Deus é a causa única de tudo que acontece no universo, porque Ele é o Criador. Então, tudo que acontece no mundo vem de Deus. Tudo que acontece em minha vida vem de Deus. E se Deus é bom, tudo que me acontece é bom. Mesmo que naquele momento eu não perceba o que está acontecendo. Mas Deus é bom. Às vezes uma doença pode ser encarada como um sofrimento, mas pode ser encarada também como uma maneira de Deus estar mostrando a você o que você precisa enxergar. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Ele sabe o que é que você precisa. Ele ouve o que você pede, mas Ele só lhe atende naquilo que você precisa. E muitas vezes, aquilo que a gente chama de sofrimento é uma necessidade para você se engrandecer, você perceber-se como filho de Deus e superar sua dificuldade. Deus está nos falando o tempo todo. Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo. Deus está naquele relógio, naquela coluna, nessa cadeira, na minha roupa, no microfone. Se não fosse Deus, nada disso existiria. Se não fosse Deus, o homem não criaria nada. Dizem até que as coisas que se desenvolvem na terra foram primeiramente criadas no céu. E as pessoas que vêm de lá para cá já trazem novas ideias, se plasma lá e se concretiza aqui. Essa ligação é intensa, é verdadeira, mas nós precisamos viver essa ligação, viver essa situação. E podemos dizer assim: o que é que está me faltando? O que é que minha vida está oca? Como é que eu posso fazer isso? Se você tem às vezes um namorado, uma namorada, uma pessoa que você gosta da sua família, você se abre, conversa com ele, o outro lhe apoia, lhe conforta, e você fica mais sereno. Quem é essa pessoa que está ao seu lado? Que lhe disse palavras tão agradáveis, tão confortadoras? É Deus. Deus está no outro do que está do lado. Deus está no policial, na cozinheira, no guardador de roupa. Deus está no presidente, no auxiliar, no ministro. Essas pessoas que nós vemos assim, a quem nós nos dirigimos, são pessoas que são manifestações de Deus. E precisamos amá-las. Amá-las. Que quando você ama, o amor cresce em você e contagia os outros. Por isso se diz: a paz do mundo começa em mim.
que se eu estou em paz, eu posso fazer o meu amigo estar em paz. E também me lembrei de uma outra situação. A limpeza do mundo, dos córregos, das cidades, depende de cada um de nós. Às vezes você está num lugar com um palito no dente, olha para um lado, olha para o outro e joga pela janela. A cidade vai continuar igual, porque não é um palito de fósforo ou de dente que vai tornar a cidade suja. Só que você se esquece que na cidade existem 5 milhões de habitantes. Todos 5 milhões de habitantes almoçam todo dia. Todos 5 milhões de habitantes usam um palito. E dentro do direito universal, todos têm direito de jogar o palito na rua. E se você todo dia tivesse 5 milhões de palitos na rua, a cidade estaria intransitável. Essa parcelazinha pequenininha que lhe pertence, e que às vezes você acha que não, é besteira, deixa para lá. É uma cara zangada que você faz para seu amigo, é um sorriso que você deixa de fazer, é um bom dia que você deixa de dar, que às vezes estraga o seu dia. Eu, quando vou para a academia de manhã, em torno de umas 5 horas da manhã, dou bom dia a 3, 4 porteiros que passam pela frente. Ou mesmo uma pessoa que vem em direção contrária. Depois eu digo assim para mim, o que me custa um bom dia? Não é simplesmente 2 palavras que você coloca da boca para fora. É que quando eu digo bom dia, eu estou desejando de coração que ele tenha um bom dia. E se eu estou desejando um bom dia para ele, é porque dentro do meu coração existe uma energia boa para ser vivida comigo próprio. Daquilo que sai da boca do homem, o coração está cheio. Quem falou isso? O mestre. Então eu vou distribuindo energia para os outros. E, consequentemente, quanto mais energia eu dou para os outros, mais energia os bons espíritos trazem para mim. Então eu posso dizer, vivo o meu dia em paz. E hoje tenho 68 anos. E digo a vocês com toda a segurança, meus últimos anos de vida têm sido os mais maravilhosos possíveis. Não troco pelos meus 15 anos, de um tempo de incerteza, não troco pelos meus 25 anos, quando se começa uma vida profissional, porque tudo são etapas custosas a serem vencidas. E eu não tive a felicidade, desde pequeno, ter o conhecimento da luz que tenho hoje. Mas foram tão grandes os conflitos que eu fui buscando e consegui achar. Essa é a verdadeira riqueza. Isso é que o homem precisa conquistar. A sua alma. E só se conquista a sua alma quem está ligado com o Pai, com o Criador. Não é difícil, mas é preciso determinação, coragem, enfrentar a vida como ela é, com galhardia, sabendo que diante das dificuldades você tem alguém a lhe proteger. Não tome Deus como um senhorzinho que fica na prateleira, a quem você vai pedir, por favor, me ajude a fazer aquilo. Isso não tem sentido nenhum. Ter Deus para poder quebrar seus galhos não resolve nada. Você tem que ter Deus como aquele amigo que está sempre presente. Aconteça o que acontecer, vai ser resolvido. Ele é meu pai, ele quer o meu bem. O que aconteceu hoje comigo é consequência das atitudes dele, porque ele é quem comanda o mundo, ele é quem comanda o universo. Verifiquem vocês no seio familiar. Tudo o que acontece no seio familiar, em princípio, ou é parte do pai ou parte da mãe. Às vezes o menino faz uma traquinagem qualquer, mas a mãe relaxou ou o pai descuidou. Nós precisamos aceitar o comando dele em nossa vida, entregar a vida a ele, mas com confiança, com a certeza de que ele vai estar com você sempre e pode garantir que você vai ter sempre sucesso. Agora façam uma coisa que eu faria isso como um convite a vocês: experimentem praticar o que nós estamos conversando hoje. Quando chegar em casa hoje, depois de você fazer todos os seus afazeres, durante 10, 15 minutos antes de dormir, entre em meditação. Diga assim: meu Deus, como foi o meu dia de hoje? Eu de manhã tomei o café, fui para o trabalho, fiz aquilo. Eu me lembrei de você hoje? Não, não me lembrei. Eu vou procurar amanhã me lembrar. Amanhã, meu Deus, se não me lembrar de você, você me cutuque, dê um jeito. Como foi que eu tratei minha família no dia de hoje? Como foi que me relacionei com os meus colegas de trabalho? Faça uma meditação, uma análise do seu dia. E termine o dia não como uma pessoa que está se sentindo culpada das suas falhas do dia. Sinta-se como aquela pessoa que diz assim: eu tenho minhas fraquezas, mas Deus em mim vai fazer com que o dia de amanhã
seja um dia mais maravilhoso ainda. Eu desejo, meu Deus, que você traga paz para minha família, para meus colegas, para que todos sejam vencedores, que a sua energia envolva todos. Quanto mais você exercitar através da meditação, essa presença de Deus, sua vida fica enriquecida. Você começa então a verdadeiramente não ter medo. Não ter medo e confiar em Deus. Tem uma passagem do Velho Testamento em que o Moisés se afasta para o deserto e o comando do povo hebreu passa para Josué. E um profeta, representando a voz de Deus, diz para Josué o seguinte: isso está na Bíblia, no Velho Testamento. Mas prestem atenção à maneira objetiva como Deus trata e sempre nos tratou. O Senhor disse assim: não tenhais medo, nem vos acovardeis. Eu vou repetir: não tenhais medo, nem vos acovardeis. Tende ânimo e sede fortes. Tende ânimo e sede fortes. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Vejam vocês, há 5.000 a 10.000 anos atrás, naquele tempo, certo? A mensagem do profeta, vinda de Deus. E Jesus, quando vem anos mais tarde, séculos mais tarde, ele vem para traduzir isso numa linguagem habitual. Que vos ameis uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos ofendem. Que coisa mais maravilhosa é perdoar. Aprender a perdoar. A tirar dos seus ombros o peso que é aquela raiva, o rancor, o ódio, que não leva a nada. Como disse meu amigo, brigou a vida inteira para acabar num caixão. Quando nós podemos fazer florescer em nós a alegria de viver. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante que Deus oferece a nós estamos recusando. É o desprezo que eu ainda falei há pouco. Não preciso de você para nada. Isto é viver nas trevas da ignorância, nas trevas da escuridão. Quando Deus oferece a você luz, Deus oferece paz. Meus irmãos, viver a vida, recomeçar a vida com alegria, com paz, confortando os outros, sorrindo, ajudando, ter um coração bondoso, procurando ajudar os outros, vai enriquecer a nossa vida e vai nos tornar homens verdadeiros, corajosos, no caminho que nos leva a Deus, que nos leva à paz. Vamos para todos.